Dia 29 de janeiro, às 9 horas e 36 minutos, horário de Brasília, acontece a lua nova, a 9 graus e 51 minutos de Aquário. Todo mês a gente tem uma lua nova e a história se repete. Esse é o momento de plantar as sementes do novo ciclo, de renovar as energias, é a hora do novo. Mas o que é o novo? O que é que tem de fato que é novo na sua vida? E esse novo que você experimenta hoje é novo porque você fez esse movimento ou porque aquilo que era antes se rompeu e agora está tudo diferente? O quanto você tem se dedicado a conscientemente começar algo novo? O novo é aquilo que já ultrapassou o velho, mas que ainda não está maduro. É novo. Quando você inicia algo novo, existe uma mudança de padrão. Aí fica a pergunta: você tem criado algo novo de fato ou você está buscando novas soluções para a manutenção dos velhos problemas? O seu novo é uma revolução ou uma manutenção? Do tipo assim, eu tenho um relacionamento que eu sei que não funciona mais, eu tenho um trabalho que eu sei que não vai me realizar, e eu estou aqui tentando novos remendos. E você sabe, porque a alma sempre sabe, lá no fundo, você sempre sabe. Quando você cria algo novo, o seu corpo muda, a sua biologia muda, seu cérebro muda, sua emoção, seus pensamentos mudam, suas crenças, sua perspectiva de vida muda. Essa lua não é só uma lua nova em Aquário. Plutão acabou de entrar em Aquário em novembro. É recente, considerado que é um ciclo tão longo. O Sol encontrou Plutão no dia 21. Você deve ter sentido, porque trouxe uma energia muito intensa. A Lua encontra Plutão no dia 28, junto com Mercúrio, que ainda vai estar ali a 2 graus na Lua Nova. Esse encontro de Lua, Mercúrio e Plutão no dia 28 é uma transcendência de entendimento. Aqui a gente tem uma espécie de epifania, uma súbita e intensa clareza emocional, uma revelação, um entendimento. Pode ser uma explosão? Pode. Pode ser uma implosão? Pode. A gente está falando da Lua, das cargas emocionais no nosso sistema, algo que acontece dentro. Então, sim, pode ser uma implosão emocional. Pode ser um despertar psíquico? Pode. Pode ser uma energia reprimida que rompe a pressão de estar ali reprimida e que vem à tona? Pode. Existe nessa lua nova quase uma cobrança cósmica para você nascer novo. Nascer novo e não de novo. Tem que ser novo depois de todas as mortes que você enfrentou, depois de todas as quebras, depois de todos os fantasmas e buracos escuros por onde você passou. Todas as clarezas que você teve, que antes não estavam ali, mas que agora você viu, você percebeu. O coletivo está super inquieto. Desde que o Sol entrou em Aquário e encontrou Plutão, muita coisa que estava escondida veio à tona. Existe aqui uma energia de frustração, de competição, de raiva. Tem muito uma coisa do despertar dos haters. É fascinante ver como a mente funciona atordoada dentro da ignorância de achar que se eu odiar alguém e eu manifestar o meu ódio, o meu descontentamento, eu estarei criando uma revolução. Não, você não estará. É preciso muita sabedoria para saber direcionar a sua raiva, essa energia de quebra, de morte, de transformação. Plutão em Aquário ativa isso, algo que também se destaca como uma possibilidade nessa alunação. Não é todo mundo que vai gostar de você, e tudo bem. É importante também escolher com cuidado o que você vai levar para o pessoal, para não sofrer como bode expiatório de ninguém. Lembra que hater tem no mundo virtual, mas também tem no universo pessoal.
Uma outra frequência que está permeando o coletivo é uma certa sensação de medo, de incerteza. E se esse for o seu caso, seja esse o medo que for, do que for, é interessante analisar se esse medo é um medo do passado, um medo antigo, ou se é um medo do futuro, um medo ansioso, para você entender em qual direção o seu olhar está fluindo. Mas seja ele qual for, como for, uma saída desse medo está em você trabalhar a sua autenticidade. Por quê? Porque quando você está na sua autenticidade, você não se deixa levar na manada com a mesma facilidade. Você não se alinha tão facilmente na carga emocional do outro. E se esse campo emocional está inflamado, está agitado, está alterado, está sob pressão, você tem que lembrar que todas as vezes que a sua emoção está exaltada, está à flor da pele, você se torna mais moldável. Você se torna mais manipulável. Quando você se perceber nesse lugar, dá um passo para trás, porque esse é um movimento de inteligência. E aí você questiona, é isso mesmo? Tem certeza que é isso? Estar na sua autenticidade te dá um eixo. E como é que você faz então para acessar mais dessa sua autenticidade nessa lua? Aquário é um signo de ar, é um signo fixo. Lembra que antes de Urano, Aquário era regido por Saturno, algo que se constrói no tempo, disciplinado. Essa lua diz assim: tenha a clareza da nova versão que você quer de você mesma e mantenha-se fiel a essa ideia, a tal ponto de que ela deixa de ser uma ideia para se tornar um ideal. E com tal diligência que deixa de ser uma possibilidade e se torne uma disciplina, uma dedicação diária no ato de autoconstruir-se, de autogerar-se. No meu caminho como astróloga, eu sou muito ligada aos símbolos, não só como um desenho final, mas a arte de construção de cada um. O que é que vem antes, o que é que vem depois? Eu vou desenhar primeiro a cruz e depois o círculo? Ou primeiro o ponto, depois o círculo e depois a cruz? Tudo isso faz sentido. Tudo isso vai te contar alguma coisa. Tudo isso me conta, me ensina e me revela. Talvez você conheça o símbolo de Aquário e tenha aprendido a fazer assim, a linha de cima e a linha de baixo. Mas o que mudaria na sua percepção se você fizesse assim, a linha de cima e a linha de baixo voltando? Existe aqui uma quebra de linearidade, uma certa estranheza, a quebra do senso comum, do óbvio, um olhar que se desprega do passado e se volta para o futuro. Aquário é maravilhoso porque ele tem o passado em Saturno e tem o futuro em Urano. Aqui a gente tem o maior domínio das linhas temporais. Urano, que rege essa lua, está retrógrado em Touro. Talvez seja a hora de você pegar de volta um antigo dom, um antigo talento e ressignificar isso para o seu futuro. Mas, já no dia seguinte, no dia 30, Urano fica direto de novo. Ou seja, esse talento, esse dom que você resolveu pegar de volta e ressignificar, ganha força de movimento, ganha agilidade, ganha rapidez. Principalmente depois que Júpiter também voltar no seu movimento direto no dia 4 de fevereiro. Então, até 4 de fevereiro, você ainda pode se sentir um pouco mais paralisada e atolada no maremoto de emoções. Uma outra visão que essa lua nova me traz é como se houvesse uma ponte que liga hoje, o que está acontecendo agora, ao passado. E nessa lua, essa ponte se quebra, como se ela fosse atingida por um raio, de tal forma que voltar para trás deixa de ser uma opção. Seu olhar agora é para frente. Essa lua está em trígono com Júpiter em Gêmeos. A gente tem aqui muito elemento ar. Um estélio em Aquário com Sol, Lua, Mercúrio e Plutão, mais Júpiter em Gêmeos. Tudo é ar. E isso me traz muito para o princípio hermético do mentalismo, que fala assim:
O todo é a mente, o universo é mental. Ou seja, pensamento é matéria. Tudo que você vive é um reflexo das suas construções mentais. Claro que você sabe disso. A questão não é saber ou não saber. A questão é como você usa esse conhecimento. Porque são coisas muito diferentes. Se esse conhecimento é de fato uma prática ou se ele é mais um livro na sua estante. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa? Acordar todo dia é o momento da lua nova no ciclo daquele dia. É a hora da semente. Naquele momento, consciente ou inconscientemente, você está estabelecendo quem é você naquele dia. Se você é de fato algo novo, ou se você vai repetir aquele que você foi ontem, com as mesmas dores, as mesmas expectativas, os mesmos discursos, os mesmos dos mesmos dos mesmos. Para ajudar a quebrar esse ciclo, eu te sugiro algo muito simples, tá? É assim, escolher uma palavra nova, uma única palavra para você inserir no seu vocabulário. Uma palavra que seja forte, que tenha potência, que tenha beleza. E que todas as vezes que ela sair da sua boca, vai fazer você sentir algo diferente. Uma palavra que antes não existia nos domínios da sua realidade. Uma palavra que você nunca usou, que você nunca praticou e que de repente ela está ali. Uma palavra que é como uma semente que você planta e que no ato de repetir ela se torna uma semente que você rega. E no ato de regar ela se torna uma semente que brota, que desabrocha, que cria. 2 dias depois, do dia 29, essa lua já está em peixes, se juntando a um outro estélio que está acontecendo na arquitetura celeste. A gente tem ali em peixes Saturno, Vênus, Netuno e a cabeça do dragão, o nó do norte. Essa lua está altamente carregada, ela é uma lua elétrica. Quando ela atinge Saturno em peixes, na madrugada do dia 31 para o dia 1º, ela vai queimar muitos karmas. Ela está ali para desfazer muitos pactos, acordos, crenças, amarras do passado. Tudo isso se dissolvendo nas águas piscianas. Mas é um maremoto em camadas emocionais profundas da nossa psique, que visam ressignificar todas as nossas percepções. E quando ela atinge Vênus, depois de passar por tudo isso, por todas essas camadas de limpeza, é muito importante você saber o que você quer. E esse querer requer uma certa grandiosidade, no sentido de não ser algo mesquinho, egóico, mas é você olhar de fato para aquilo que te transcende e que te alinha na inteligência criadora maior, no campo das infinitas possibilidades. No desconhecido. Existe um ditado antigo que fala que os anjos, eles só se dão ao trabalho de se reunirem em torno dos sonhos grandes, porque os pequenos não precisam. Quando você tem um maremoto, um tsunami, coisas que antes estavam escondidas e encobertas lá no fundo do oceano tendem a vir à tona. Aqui, a gente também tem uma energia de revelação, mas a gente está em peixes, requer um pouco mais de atenção, de sexto sentido mais alerta, porque o cérebro só processa aquilo do qual ele tem alguma referência, de forma que é difícil perceber algo que sai fora do escopo de referências que a gente carrega, daquela database, sabe, que a gente tem aqui no nosso cérebro. Imagina que as suas crenças também são uma espécie de lavagem cerebral. Porque quem tem crenças rígidas não se permite questionar. Isso é uma lavagem cerebral que a gente faz com a gente mesmo. É um limite autoimposto. É um óculos que fala assim, você agora só pode enxergar através dessas lentes. Essa lua é um convite para ir além de todas essas crenças, para tirar esse óculos. É um convite de despertamento.
E despertar significa tirar os filtros, acordar das ilusões, das falsas promessas e dos falsos profetas. O que também pode ser doloroso, porque muitas vezes é justamente nessas nossas ilusões que a gente tem os band-aids que a gente usa para tratar as dores da realidade que a gente vive. Todo mundo precisa de um sonho, precisa acreditar em alguma coisa. Mas é preciso avaliar se você está acreditando em algo que de fato constrói uma realidade ou é só uma sedação, tipo a sedução do canto da sereia, um torpor para te amortecer daquilo que você não quer mais. E aí você pode pensar assim, eu não quero mais esse emprego, não quero mais essa situação, não quero mais esse relacionamento ou esse sentimento que eu carrego há tanto tempo. Na verdade, parece que você está falando coisas diferentes, mas você está falando a mesma coisa em todas essas frases. Porque em todas elas você está dizendo, eu não quero mais a velha versão de mim mesma. Você não tem que resolver nada lá fora, no outro, com o outro. Você tem que resolver aí dentro. E o resto é consequência. Essa é uma alunação de grandes mudanças e de um plantio muito poderoso. Tudo que a mídia divulgar nessa alunação, tudo que for visto, falado, experimentado no mundo, tem uma tendência de criar raízes profundas no inconsciente coletivo, de forma que é preciso um cuidado redobrado e muita peneira em tudo que vem de fora, para você não abrir as terras da sua mente, da sua psique, do seu espaço interior para qualquer semente, porque pode parecer inofensivo agora, mas lá na frente brota. Eu moro, por exemplo, em um andar alto, a minha varanda não tem terra, e eu tenho uma semente que brotou ali entre os vãos do piso. Coisas que a gente pode ver nascer nessa alunação tendem a ter desdobramentos grandiosos a longo prazo, tanto no contexto individual quanto no contexto social político para a humanidade. Não duvide da potência de uma semente. Elas brotam. E palavras são sementes. Então, penere o que você fala e penere também o que você escuta. Lembre-se do antigo ditado, meu ouvido não é pinico. Se te servir, pega. Se não servir, deixa para o outro a palavra do outro, porque quem polui a própria água morre intoxicado no próprio tanque. Uma outra visão que essa arquitetura me traz é o raio atingindo o oceano e bem ali do lado do nosso barquinho, o que faz com que a gente sinta todas essas ondas trazendo um movimento que a princípio a gente sente que não tem controle, que não consegue controlar, e não controla mesmo, porque não é para controlar, porque essas energias reprimidas estão terminando o processo de vir à tona. Então pense nisso como uma grande possibilidade de se enxergar melhor, de perceber aonde você precisa atualizar uma versão de si mesma, juntamente com as devidas crenças e emoções que essa versão carrega. Essa lua é como assim um ensaio, um movimento preparatório para a entrada e edificação da era de Aquário. A gente está nessa transição. O estélio em peixes, ali no último signo do zodíaco, o fim do fim, ativado por essa lua nova em Aquário, com Plutão que acabou de entrar ali, em novembro do ano passado, é como um movimento de passar o bastão daquilo que era o passado para aquilo que está vindo aí, para um futuro que ainda não chegou, mas que está chegando. É passar daquilo que morreu ou que está morrendo para aquilo que está nascendo. Nada mais vai ser como antes. Mas nessa passagem, quando a era de peixes dá entrada para a era de Aquário, Netuno, conjunto nó do norte em peixes, deixa claro aquele trecho do Coríntios que diz:
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Então, se for para eu te indicar um mantra para essa alunação, eu sugiro esse. Eu tenho poder sobre as palavras que eu escolho. E lembro ainda uma fala da minha avó, que não permitia ninguém reclamar perto dela. Ela dizia que reclamação é doença da alma. É isso. Eu desejo que você tenha poder sobre as palavras que você escolhe. Elas criam o que você sente, o que você emana e o que você cria. Volta para casa.